Eu comecei a desconfiar que às vezes, quando eu tento fazer uma criança parar de chorar, não é só ela que eu tô tentando acalmar. Eu acredito que eu também esteja tentando acalmar alguma coisa em mim também. E eu comecei a reparar muito nisso depois que eu me tornei mãe. Uma criança, ela chora porque ouve um não, porque precisa ir embora de algum lugar, porque queria alguma coisa que não pode ter, porque alguma coisa simplesmente não aconteceu como ela gostaria. E é muito comum a gente, adulto, tentar distrair a criança nesse momento. Olha o cachorrinho, vamos ali pegar um brinquedo? Ei, olha isso aqui. E muitas vezes funciona. Ela realmente para de chorar. Só que eu comecei a me fazer uma pergunta. O que acontece dentro da gente quando uma criança chora que faz a gente ter tanta pressa para aquilo passar? Porque o choro de uma criança produz alguma coisa dentro da gente, né? Pode ser urgência, incômodo, impotência, aquela vontade imediata de resolver. Talvez até toque, sem a gente perceber, na maneira como o nosso próprio choro foi recebido um dia. E acho que, às vezes, a distração que a gente oferece à criança revela justamente a nossa dificuldade de permanecer diante daquilo que a gente não consegue consertar. E existe uma diferença que eu tenho buscado observar na relação com a minha filha. Distrair depois de acolher é diferente de distrair para não precisar acolher. Porque distrair por si só não é um problema. Às vezes a gente mudar o foco, brincar, cantar, olhar para outra coisa, pode ser justamente o que ajuda aquela criança a se reorganizar, entende? E a pergunta que eu tenho tentado me fazer é: o que aconteceu antes da distração? Eu reconheci o que ela estava sentindo? Eu consegui ficar ali por alguns instantes? Ou a minha primeira reação foi fazer aquilo passar? E eu acho que isso fica ainda mais evidente quando somos nós que colocamos um limite. Você diz pro teu filho que tá na hora de ir embora do parque. Ele não quer. Ele chora, protesta, fica bravo. E talvez colocar o limite nem seja a parte mais difícil. Às vezes a gente consegue sustentar o limite, mas não consegue sustentar o sentimento que o limite provoca naquela criança. Porque ela não precisa gostar do limite para que o limite continue existindo. Ela pode ficar frustrada, ela pode ficar triste, ela pode chorar. E a gente pode continuar ali, sem precisar transformar imediatamente aquela tristeza em alegria. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito sendo mãe. Acolher nem sempre significa conseguir fazer o sentimento passar. Muitas vezes acolher é conseguir permanecer, é se abaixar, é olhar nos olhos, oferecer colo, se ela quiser, e dizer de maneiras diferentes: eu sei que isso tá sendo difícil pra você, e eu tô aqui. E depois, talvez venha o cachorro, talvez venha a música, a brincadeira, o botão do elevador. A gente segue sem esquecer que existe uma diferença. Veio depois do acolhimento, e não no lugar dele. Antes de perguntar por que a gente quer que uma criança pare de chorar, existe uma pergunta fundamental pra quem tá cuidando daquela infância. Por que é tão difícil pra mim vê-la chorando? Porque uma coisa que cuidar da infância da minha filha tem me ensinado é que muitas vezes, pra conseguir permanecer diante do que ela sente, eu preciso aprender a permanecer diante do que o sentimento dela desperta em mim.